aqui é terra de cabra macho, não é terra de cabra frouxo que tem medo, principalmente medo de juiz do Supremo Tribunal Federal. Representando o meu Nordeste e o meu Brasil, vamos dizer não à ditadura da toga e à nossa Constituição Federal. Sim. Tem um sentimento simples, um sentimento de ter sido enganado. A sua declaração, deputado Hugo Mota, na Globo News, foi uma declaração infeliz, dizendo que uma decisão judicial se cumpre e que não teria mais o que fazer no caso da deputada Carla Zambelli, por causa que um ministro, que geralmente costuma ser juiz, vítima, relator, julgador, tudo determina que isso aconteça. Mas vem uma figura do Supremo Tribunal Federal, não acata. E o que é que essa Câmara dos Deputados faz? Absolutamente nada. E essa Câmara, mais uma vez, vai ser feita de palhaço perante o povo brasileiro. Uma pauta clara era a pauta da anistia. O que nos foi prometido claramente: votem no Hugo Mota, que a anistia será pautada. Se passaram 5 meses, nós estamos no mês de junho, nós não vemos a anistia sendo pautada. Só que hoje a sensação é de traição, de enganação, de arrependimento, porque nós estamos sendo desrespeitados dia após dia. Eu sou um deputado federal, nós temos 38 deputados federais. 38 deputados federais, com inquérito no Supremo Tribunal Federal, porque falou alguma coisa, porque postou alguma coisa, porque usou a tribuna. Deputado Gustavo Gaia, que está aqui, foi intimado hoje na porta do gabinete. A gente fica tentando fugir de oficial de justiça. A gente fica o tempo todo com medo. Eu vou usar a tribuna, e cadê a minha imunidade parlamentar? Aliás, para que serve ser eleito, se não para representar o povo e falar o que o povo gostaria de falar, mas não pode? Aí eu venho aqui hoje para dizer: Hugo Mota, deputado Hugo Mota, que é tão deputado quanto cada um de nós, mas que nesse momento ocupa a cadeira de presidente. O seu papel constitucional é defender essa casa, é defender a Constituição, é defender a democracia, é defender os seus. Deputado André Fernandes parte para cima de Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, e por essa ninguém esperava, pessoal. Olha só no que deu. Ele começou a falar e foi se exaltando e passou de todos os limites, mas ele lavou a alma do povo brasileiro, mandando recado, inclusive, para ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Hugo Mota perdeu até o rumo de casa. Vamos ver aqui essa matéria, pessoal. Olha só o que aconteceu ali hoje na Câmara dos Deputados, porque o clima está exaltado ali em Brasília com esse julgamento do Jair Bolsonaro. Confira aí essa matéria. O André Fernandes lavou a alma do povo brasileiro. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como esta mesma aqui. Vamos para o vídeo e voltamos em seguida. Pedir carinhosamente a sua atenção nesse momento. E agora eu falo para além do presidente Hugo Mota, eu falo para o deputado Hugo Mota. Este parlamentar que aqui está, ao lado desses companheiros da oposição, tem um sentimento simples, um sentimento de ter sido enganado. Esse sentimento eu carrego, presidente Hugo Mota e deputado Hugo Mota, porque no início dessa legislatura nós se comprometemos em votar no senhor para ser o presidente dessa casa, onde nós tínhamos algumas pautas muito claras. E uma delas, que é uma pauta caríssima para nós da oposição, para o Partido Liberal, mas eu não falo nem em nome de oposição nem de partido não. Aqui é o desabafo do André, deputado federal, que tem eleitores pedindo esse meu posicionamento. Uma pauta clara era a pauta da anistia. O que nos foi prometido claramente: votem no Hugo Mota, que a anistia será pautada. Se passaram 5 meses, nós estamos no mês de junho, nós não vemos a anistia sendo pautada, nós não vemos o IOF sendo barrado, e mais além do que qualquer coisa, nós não estamos vendo a defesa constitucional dessa casa. A sua declaração, deputado Hugo Mota, na Globo News, foi uma declaração infeliz, dizendo que uma decisão judicial se cumpre e que não teria mais o que fazer no caso da deputada Carla Zambelli. E eu deixo aqui as minhas diferenças com a Carla Zambelli, e ninguém aqui está dizendo o que ela fez ou deixou de fazer. Mas é uma deputada federal de mandato.
E seguindo o artigo 55 da Constituição Federal e seguindo o nosso regimento interno da Câmara dos Deputados, essa casa é quem deveria deliberar sobre perda de mandato, sobre cassação de mandato de deputado federal em exercício. E de repente, 1 milhão de votos são jogados no esgoto, por causa que um ministro, que geralmente costuma ser juiz, vítima, relator, julgador, tudo determina que isso aconteça. E qual vai ser o papel da Câmara dos Deputados? Nós ficamos muito felizes quando nós fizemos aquela sustação do processo contra o Ramagem. Mas vem uma figura do Supremo Tribunal Federal, não acata. E o que é que essa Câmara dos Deputados faz? Absolutamente nada. Ontem nós assistimos o deputado Ramagem depondo no Supremo Tribunal Federal. Enquanto nos corredores aqui da Câmara, o deputado estava falando de projetozinhos sem futuro para o Brasil. Essa Câmara entregou de mão beijada Daniel Silveira. Essa Câmara poderia estar fazendo nesse exato momento, e pelo que me consta, nem a mesa diretora foi consultada. Foi uma decisão única e exclusiva do deputado Hugo Mota, dizendo que vai seguir o que a ordem judicial determinou porque transitou em julgado. E essa Câmara, mais uma vez, vai ser feita de palhaço perante o povo brasileiro. Esse presidente Hugo Mota e deputado Hugo Mota é o papel. E ali atrás está o deputado Marcel Van Hatten, que sempre está aqui. Eu poderia ter votado no deputado Marcel. O senhor não imagina quantas pessoas me cobraram, dizendo, é justo que vote no deputado Marcel. Mas eu não queria carregar a culpa, preste atenção, eu não queria carregar a culpa de futuramente um projeto de anistia não andar, um outro projeto não andar, e falarem, foi por causa desse deputado que não soube cumprir acordo, seguir grupo, seguir orientação. E tendo espírito de grupo, eu segui o que o meu grupo determinou. Só que hoje a sensação é de traição, de enganação, de arrependimento, porque nós estamos sendo desrespeitados dia após dia. Eu sou um deputado federal, nós temos 38 deputados federais. 38 deputados federais, com inquérito no Supremo Tribunal Federal, porque falou alguma coisa, porque postou alguma coisa, porque usou a tribuna. Deputado Gustavo Gaia, que está aqui, foi intimado hoje na porta do gabinete. A gente fica tentando fugir de oficial de justiça. A gente fica o tempo todo com medo. Eu vou usar a tribuna. E cadê a minha imunidade parlamentar? Aliás, para que serve ser eleito, se não para representar o povo e falar o que o povo gostaria de falar, mas não pode? Aí eu venho aqui hoje para dizer, Hugo Mota, deputado Hugo Mota, que é tão deputado quanto cada um de nós, mas que nesse momento ocupa a cadeira de presidente. O seu papel constitucional é defender essa casa, é defender a Constituição, é defender a democracia, é defender os seus. O senhor está nessa cadeira, Hugo Mota. E aqui eu não estou falando, volto a dizer, não é nada pessoal. Nós nem tivemos oportunidade de conversar para falar sobre absolutamente nada. Quando me ligaste pedindo voto, eu aceitei, porque já tinha um entendimento de todo o grupo. Quando o deputado Marcel me procurou, eu disse, olha, eu já dei a palavra, eu não posso fazer isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é, resgate a força da Câmara dos Deputados. Não aceite que um deputado seja cassado, seja qual for o motivo, sem o aval dessa casa. E se quer que o deputado Zambelli, seja qual for o deputado, seja cassado, traga para decidir aqui em plenário. E os deputados coloquem a sua digital na cassação, na perda de mandato, quando fizeram com Daniel Silveira. Mas dizer que simplesmente vai acatar a decisão é um desrespeito. É um chute na cara do presidente, é um chute na cara dos parlamentares e é um chute também na cara da oposição. Nós estamos há 5 meses esperando o aceno. Nós estamos há 5 meses esperando algo que venha da presidência dessa Câmara para a gente dizer assim, a gente fez a decisão correta, mas até agora esse aceno não aconteceu. E não tem como. E eu confesso, muitas vezes eu vejo os líderes que estão aqui presentes tentando conversar, tentando de diálogo. Eu estou aqui hoje, pode ter certeza, líder Sóstenes, líder Altineu, líder Zuco, líder minoria, o próprio presidente Bolsonaro.
alivia, calma, vamos conversar. Não é para bater. Só que nós estamos representando o povo. E o povo está cobrando o nosso posicionamento. Então eu estou trazendo isso aqui para dizer que a responsabilidade não é sobre nenhuma liderança. É um senso de que nós fizemos uma escolha, mas o que parece é que essa escolha não foi certa. Nós temos que dar um recado claro ao Supremo Tribunal Federal e aos deputados da esquerda que estão aqui. Eu estou vendo o deputado Lindbergh, ele vai pedir também o direito de resposta, que tudo que acontece judicializa e joga para o STF. Hoje está acontecendo com a gente, daqui a pouco vai acontecer com vocês. Vocês não conseguem entender que vão caçar um, vão caçar dois, vão prender três, vão prender quatro, vão prender cinco. E aí depois, o que é que vai restar se vocês olhem como é que é o STF? Um ministro só tomando de conta do país. Por que é que os outros não vão lá peitar ele? Porque tem um senso de corporativismo, porque tem um senso de grupo, porque eles se defendem. Aliás, isso é a democracia e a independência. Mas de repente a gente vê a democracia do qual? Juiz caça, prende, determina. A gente vai, susta uma ação, ele vai, derruba a ação. A gente passa aqui um custo de bilhões anual aos cofres públicos. Aprovamos projetos, com uma canetada derruba o projeto, nos fazendo inteiramente de palhaços, senhor presidente Hugo Mota. Então eu deixo aqui o meu desabafo. Eu tenho certeza que a partir de agora eu vou ter um alvo aqui na minha testa do tamanho do mundo. Tudo bem, eu sou o primeiro, mas daqui a pouco vai aparecer outro e vai falar a mesma coisa. Daqui a pouco vai ter outro e vai falar a mesma coisa. E eu não quero que chegue no ponto do senhor não conseguir sair às ruas, igual outros cidadãos não conseguem sair às ruas, porque o povo cobra, porque o povo intimida, porque o povo tem legitimidade para o fazer. E hoje eu estou aqui como representante, deputado federal mais votado do estado do Ceará, representando o meu Nordeste, que é terra de cabra macho, não é terra de cabra frouxo, que tem medo, principalmente medo de juiz de Supremo Tribunal Federal. Representando o meu Nordeste e o meu Brasil, vamos dizer não à ditadura da toga e à nossa Constituição Federal, sim. Presidente, com todo o respeito, 3 minutos. Só quero... Pois é, pessoal, está de parabéns o André Fernandes e realmente alguém precisa falar alguma coisa, alguém precisa chutar o pé na porta para poder ver se as coisas mudam ali em Brasília. E agora tem também o deputado Nicolas Ferreira, que nós vamos mostrar aqui. Olha só o que aconteceu, pessoal. O Fernando Haddad, taxado, que quer taxar todo mundo contra tudo e contra todos, foi ali na Câmara dos Deputados. E aí o Nicolas Ferreira foi confrontá-lo e ele não gostou. A sessão foi interrompida, deu uma confusão danada e o Nicolas Ferreira peitou ali o ministro de Lula, que realmente só quer taxar o povo brasileiro. Confira aí um trechinho dessa confusão e em seguida o Nicolas Ferreira deu uma entrevista para a CNN, explicou o motivo da confusão e o que aconteceu ali com o Haddad, que chamou o Nicolas Ferreira de moleque. Preste atenção aí nesse depoimento, voltamos em seguida. Senhor presidente, na minha ausência aqui, o ministro Haddad falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério. Deputado, qual é a questão de ordem? Você acha que pode... Eu já li, senhor presidente. Não, eu quero saber qual é a questão de ordem. Se fosse para Vossa Excelência fazer discurso, eu não vou abrir. Eu quero saber qual é a questão de ordem. Se não tiver questão de ordem, eu não vou dar para falar do tio dele e do primo. Eu entendo medo. Senhor presidente, minha fala está garantida, senhor presidente. Ele quer falar com o primo dele para falar. Vossa Excelência já teve tempo. Vossa Excelência, deputado, já teve o tempo de fala. Desse jeito eu vou dispensar o ministro. É lógico, tá com a Vou ter que dispensar o ministro. É tudo que Vossa Excelência quer. Eu não posso escutar É o que Vossa deputados ao Excelência berro aqui. E nós vamos liberar o ministro Haddad após as badernas dos bolsonaristas. Se era isso que conseguiram, está colocado. E nessa minha saída, ele, enfim, disse que eu era uma pessoa com atitudes de molecagem e que, na verdade, eu estava fugindo do debate. E falou que eu, inclusive, não poderia ter um vídeo de 300 milhões de visualizações porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que fala português. Esse é o nível da galera que quer regular, inclusive, as mídias sociais. E, portanto, eu fui e voltei
elaborei uma questão de ordem e, enquanto eu estava falando a minha questão de ordem, o presidente da comissão, que é do PT, impediu a minha questão de ordem, ou seja, ela já estava lida, elaborada, e ele fere completamente o regimento com isso. Ou seja, me chamou para o embate e fugiu do embate. Afinal de contas, eram 3 minutos só que eu teria para poder respondê-lo, e ele fez sérias acusações a respeito do Bolsonaro ter dado calote em governadores, com relação à Eletrobras, né? Falou a respeito de diversos temas que eu iria rebater. E o presidente, inclusive, que é do PT, depois ainda falou que iria pedir à Polícia Legislativa para tirar os deputados baderneiros. Então, essa história que ele contou aí, afinal de contas, é uma lorota, porque ele, como ministro de Estado, está preocupado com vídeo de 300 milhões, ele está preocupado com vídeo meu, e daqui a pouco está postando vídeo para poder falar mal dos meus vídeos. Realmente é lamentável que um ministro tenha medo de um menino de 1,69 m. Parlamentar, o senhor tentou explicar para o Fernando Haddad exatamente o que aconteceu, que o senhor teve que se ausentar para uma outra votação ou por uma outra audiência, ou não deu tempo? Eu não pude. Eu iria esclarecer tudo isso na minha fala. Só que quando eu fiz a questão de ordem, estava falando, óbvio, já comecei já rebatendo os argumentos dele, e o presidente do PT simplesmente me impediu de falar. E quero deixar aqui bem claro, até para quem talvez não concorde comigo, eu defendo a questão de ordem, mesmo que a pessoa seja de direita, de esquerda, de centro, afinal de contas, é um instrumento regimental. Então, qual é o medo que eles têm de eu falar durante 3 minutos? Porque eles sabem que eu tenho alcance, eles sabem que eu vou falar a verdade sobre realmente o que ele falou. Ele falou diversas mentiras que eu ia rebater, mas agora foi um convite e pode ter certeza que agora a gente vai trabalhar para poder convocá-lo, e espero que dessa vez ele não saia do debate como ele fez. Pois é, Tainá, Uribe, boa tarde a todos que estão aqui novamente. Importante você falar disso, deputado, porque agora há pouco na saída, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que com essas situações acontecendo, citou até o caso da Marina Silva, da ministra Marina Silva, que teve aquele bate-boca também, disse que seria difícil os ministros do atual governo retornarem, né, virem, porque eles têm esse medo, né, de acontecer de novo um bate-boca, enfim, possível discussão. Como que vocês encaram isso, vindo do ministro da Fazenda, né, essa declaração de que o governo federal pode ficar um pouco mais recuado com relação a possíveis convites, enfim, para virem aqui para as comissões prestarem esclarecimentos que são necessários para a população de uma forma geral? Dá um Google aí, coloca ministro Paulo Guedes quando ele vier a essa Câmara. Ele só não foi chamado de coisa pior porque eu acho que não deu tempo, mas ele permaneceu e ficou o tempo todo aqui. Ou seja, um ministro de Estado que não aguenta suportar a Câmara, as suas pressões, e vai embora, e agora quer dizer que fica insustentável aqui o clima? Peraí, eles na verdade estão com medo de vir aqui porque não aguentam a verdade. Porque todo ministro que vem aqui, do Lula, que vem aqui a essa casa, parece que eles são ministros da Suíça. Parece que a gente está na Nova Zelândia. Hoje o ministro Haddad falou assim, não, tá tudo bem, o Brasil tá tudo bem. Aí eu falei com ele, poxa, dá uma passeada no supermercado, vai aí ver o preço do café, o preço da picanha, né, o preço dos ovos, vê como está a situação econômica do nosso país, só tem aumento de impostos, a cada 37 dias um aumento de impostos, sabe? Então, pior do que essas medidas, eles não reconhecerem e serem desonestos de como eles estão levando o caminho à destruição. Não fui eu que falei, foi a ministra do próprio governo Lula, que falou que praticamente, nessas palavras assim, que 2027 não tem mais como pagar as contas públicas. Agora, de 26 anos de governo, de 24 anos do governo, desde 2022, 18 são do PT, a culpa é só do Bolsonaro? Então é inacreditável, ué. É muito bom ser petista, você faz o que você quiser e nunca a culpa é sua. Uai, eu quero ser petista no meu casamento também, ué. A culpa nunca vai ser minha, a culpa sempre vai ser da minha esposa, e qualquer coisa que aconteça, eu boto a culpa no outro, já que a culpa é minha, né, eu boto a quem quiser. Então, assim, eles estavam rindo, debochando na comissão, como se, assim, o Brasil tivesse ótimo e nós estivéssemos ali fazendo mera oposição. Peraí, tem gente na ponta que está sofrendo para poder colocar comida na mesa sabe? Empresas quebrando, pessoas saindo daqui do Brasil porque não tem condições. Isso é desde a pessoa mais na ponta até as pessoas que estão lidando com o mercado. Ninguém está satisfeito. Deputado. E é eu que estou louco? É eu que estou falando loucura aqui? Diga, Tainá.
para a gente não perder o fio da meada. Vamos lá, vamos para as questões práticas, porque parece que tem uma coletiva de imprensa ainda hoje. O líder Sóstenes Cavalcante se propôs a falar também sobre essa questão do IOF. A oposição, ela, claro, é contrária à medida do decreto do governo, mas vai apresentar alternativas. A ideia é essa, deputado. E mais, aproveitando esse gancho, tem gente no seu partido falando em obstrução. É um caminho na sua avaliação? Olha, querer apresentar a solução para esse governo que não tem responsabilidade fiscal nenhuma é eu querer mostrar o ECA para o Nardoni. Não faz sentido, ele não vai seguir. Então, assim, o que deve ser feito com o IOF? Não deve ser feito, tem que ser colocado um PDL, que inclusive eu estou pedindo à relatoria para que seja derrubado todas as medidas a respeito do IOF. A gente chegou num ponto de ter imposto sobre investimento. E ainda o ministro Haddad, em toda a sua incompetência, falar que isso só afeta pessoas que têm cobertura no apartamento. Peraí. Então quer dizer que empresas, pessoas que investem no Tesouro Direto, todas essas pessoas, elas são milionárias, elas são ricas, e isso não afeta o público em geral, com aumento, obviamente, também de inflação e de impostos. É uma responsabilidade gigantesca da parte dele fazer isso. Só que a crise econômica que nós estamos vivendo hoje não é uma crise, é um plano. Eles querem, de fato, destruir o nosso país. Basta ver que o governo anterior deixou 54 bilhões de superávit. No outro ano, em apenas um ano, o Lula deixou 230 bilhões de rombo. Todas as estatais estão dando prejuízo. Então, a minha resposta para essa primeira pergunta sua, Tainá, é que não adianta, não é um problema de forma, é um problema de conteúdo. O problema é o PT, o problema é a esquerda. Com relação à obstrução, nós estamos extremamente insatisfeitos. Ontem o deputado André Fernandes fez um desabafo, praticamente em nome de várias pessoas da oposição, a respeito da postura do presidente Hugo Mota. Nós estamos sentindo praticamente ou traídos ou, no mínimo, enganados, porque nenhuma das medidas estão sendo colocadas a respeito, por exemplo, do IOF, a respeito da anistia, a respeito de outros temas que são caros, e eu acredito que até a anistia seja um preço muito baixo em troca da pacificação que vai ocorrer, mas parece que nenhuma dessas medidas são colocadas. Não tem um projeto aqui para corte de gastos nessa casa, só aumento, só aumento, só aumento. Não tem Estado e não tem país que aguente isso. Pois é, pessoal, é desse jeito que tem acontecido ali em Brasília. Eles não respeitam os bolsonaristas, eles não respeitam a oposição ao governo Lula, porque não aceitam contraditório. E aí o Hugo Mota já deixou claro que ele é a favor do sistema, que o Hugo Mota, o que ele quer é preservar o seu mandato ali e continuar de boas ali com o executivo do Lula e com o judiciário. Ele não quer problema com ninguém. Por isso, ele bate continência para as autoridades ali. Está fazendo igualzinho o Rodrigo Pacheco fez no Senado, não votando os pedidos de impeachment para ministros do Supremo. E agora nós temos ali na Câmara dos Deputados um presidente que, na minha opinião, está sendo até pior do que o Arthur Lira, porque pelo menos o Arthur Lira a gente já sabia que era coliado com o sistema. Agora o Hugo Mota, assim como falou aqui o André Fernandes, era uma esperança que o povo brasileiro tinha de ser votado pelo menos a anistia dos presos políticos. E não foi. O povo brasileiro foi enganado mais uma vez, mas agora a verdade apareceu. O André Fernandes, que inclusive eu até entrevistei ele ali na Avenida Paulista, na última manifestação, a favor da anistia. E ele falou exatamente isso aí que ele falou. Ele falou que o povo brasileiro, a principal pauta que nós precisamos hoje é a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. E aí, pessoal, o Hugo Mota tá passando todo mundo no fundo da agulha, tá passando a perna em todo mundo e tá ganhando tempo, desde aquela manifestação, a última manifestação na Avenida Paulista, onde o Sóstenes ali, o líder do PL na Câmara, falou que ia colocar para votar ali o pedido de anistia. Ele pediu para esperar, e tá até hoje, pessoal. 5 meses se passaram e nada. Na verdade, eu estou para te falar o seguinte, isso não acontece, não é só na Câmara dos Deputados, não, pessoal. O Lula vem enganando o povo brasileiro há 20 anos, enrolando, falando que vai tirar o povo da pobreza, da miséria, falando que vai trazer segurança pública e vai enrolando. O presidente do Senado também, o antigo presidente, né, o Rodrigo Pacheco, fez isso por muito tempo, para ganhar tempo. E aí, pessoal, nós temos autoridades e nós temos pessoas na frente de cargos públicos importantíssimos que são frouxos, como o André Fernandes falou aqui mesmo. E realmente, o que depender dessa galera,
não vai sair nada que beneficie diretamente o povo brasileiro. Por exemplo, como falou aqui o Nicolas Ferreira, cadê a CPI do INSS para averiguar esses rombos multimilionários do INSS contra os aposentados e pensionistas? Também não vai acontecer. Anistia eles não querem saber, impeachment para ministros do Supremo também não vai ser pautado, e CPI do INSS, pode esquecer, pessoal, porque se fizer uma CPI vai chegar em quem? Vai chegar talvez nos amigos do Lula, né? Como, por exemplo, o irmão dele que estava lá envolvido com um dos sindicatos ali, né? Que tratavam de aposentados e pensionistas, mas que, no final das contas, passou a mão no dinheiro do povo. Lamentável, uma vergonha. Esse país não é um país de pessoas sérias, porque se fosse, nós não teríamos Sérgio Cabral solto, nós não teríamos Eduardo Cunha, nós não teríamos tantos outros políticos corruptos que passaram, roubaram o povo brasileiro e querem voltar à cena do crime. Estão falando em 2026 voltarem e se candidatarem. Todos esses amigos do Lula. Nós tivemos nos últimos mandatos de Lula e de Dilma os presidentes do partido, os tesoureiros, vários presos. Aliás, agora está acontecendo ali na Argentina, né, com a chegada do Milei, estão querendo prender a Cristina Kirchner, que é amiga do Lula. Recentemente, o Lula foi até o Peru com o avião da FAB, foi buscar ali uma pessoa condenada porque causou também corrupção ali. Ou seja, esse pessoal, eles só andam com criminosos. E aí o Brasil está sendo assaltado por causa disso. Já está claro, pessoal, mas quando teve a eleição para a Câmara dos Deputados e para o Senado, eu falei aqui nesse canal que o PL de Valdemar da Costa Neto, de Bolsonaro e companhia, estava fazendo errado em apoiar Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. Deveriam colocar, por exemplo, o Marcel Van Hatten, deveriam colocar o senador astronauta ali no Senado, que esses dois se candidataram, mas não tiveram êxito. Não tiveram êxito porque não teve apoio dentro da própria casa deles. Um absurdo. Mas está de parabéns o André Fernandes, que continue assim e que seja, talvez futuramente, aí, o governador do Ceará, hein? Quem sabe? Pode ser sim. Tá de parabéns aí. Vamos ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal, pessoal. Se você viu até aqui porque você gosta desse tipo de conteúdo. Para que o YouTube possa te indicar mais conteúdos como esse, você tem que se inscrever aqui no canal, tá bom? E dar um like nesse vídeo para que o YouTube possa mostrar para mais pessoas e mais pessoas possam ver essa pouca vergonha que tem acontecido ali em Brasília. E esse Hugo Mota, será que agora ele vai tomar vergonha e vai tomar um outro rumo? Ou vai continuar do mesmo jeito? Coloque aqui nos comentários se você acha que o Hugo Mota agora vai mudar ou não depois dessa prensa que ele tomou ali do André Fernandes.